Olá pessoal, hoje retomamos algo que sempre foi muito importante para nós. O podcast está de volta. E agora com uma cara nova. A APG cresceu, marcas foram incorporadas no grupo e agora somos APG Podcast. O objetivo continua o mesmo, fortalecer a nossa rede, ouvir clientes, construir comunidade e pensar a longo prazo. E para estrear esse novo momento do APG Podcast, nosso episódio número 1, nós vamos receber um convidado que é nosso parceiro, amigo de muitos anos e que já esteve no passado no nosso podcast. Então ele vai estrear hoje aqui e não é só um parceiro como loja, mas é um casal que está aqui, pessoas muito próximas. E eu tenho a alegria e a honra para apresentar o Tony e a Mariel da Solar Block. Muito obrigado pela honra. Muito obrigado pelo convite. Honrados somos nós de estar com você nessa nova etapa. Com certeza. Primeiro episódio, hein? APG Podcast, estamos inaugurando, viu? É uma retomando honra. essa fase. Do jeito que a Mariel gosta. Não, a Mariel ganhou até um espaço no podcast. Primeira vez no podcast. Vai ser um podcast especial mesmo. Primeira vez no podcast. No podcast passado, o Tony não quis deixar a Mariel participar. Não. Mas como ela está muito no mercado com a gente, eu acho que ela tem bastante a agregar. Então. Com toda certeza. Ela é administradora da empresa, aplicadora, vendedora. Só se for da geladeira da empresa. Da geladeira Eu faço parte do entretenimento da empresa, entendeu? Então, é isso que gera clientes, gera engajamento. Não, mas ela tem um lado profissional. O frigobar está sempre abastecido. Sempre. Os clientes gostam. Os clientes gostam. Tony, para quem não acompanhou quando o Tony esteve presente contando um pouco da Solar Block, a gente vai deixar o link e vai deixar... Qual é o nome do outro negócio que deixa? Vai deixar no card também. Eu estou aprendendo ainda a falar os negócios, né? Vai deixar no card também. Então, quem quiser conhecer a história da Solar Block, vocês podem... Você está rindo do quê? Não, eu estou aprendendo. Até que eu estou aprendendo. É muita modernidade. Então, quem quiser conhecer um pouco da história do passado da Solar Block, a história está aí no episódio que ele esteve anteriormente. E hoje a gente vai falar bastante coisa do mercado atual, do que mudou, do que está entrando de novidades. Tony e a Mariel estão sempre participando de eventos pelo mundo todo. Onde tem evento, seja no Brasil ou fora, Sim. Vocês estão sempre envolvidos em coisas do setor. E já aproveitando, né, falando disso, qual que é a importância de estar sempre posicionado, sempre visitando, participando desses eventos? O que eu gosto que nós gostamos, né? Eu trouxe isso, ela comigo, que a gente gosta de estar atrás do que vem de inovação. Por quê? Porque tem muita coisa no mercado que diz que está inovando e nem sempre tem algo novo para oferecer. Então a gente quer estar à frente de tudo e tendo conhecimento. Lá fora é muito fácil de você tocar um produto, de você testar um produto. Então quando a gente coloca um produto na minha loja, eu falo para ele, usa esse PPF no seu carro, usa essa película no seu vidro, eu tenho conhecimento real para estar garantindo aquilo para o meu cliente. Porque eu testei, eu usei, eu entendi como foi feito, eu visitei a fábrica, então a gente fala com propriedade aquilo lá para o cliente. Muito bom. E Tony, da época que você esteve aqui em 2023, o que de lá para cá, o que mudou na Solar Block? O que mudou na Solar Block, graças a Deus, faturamento. A gente está trabalhando muito. Né? Desde aquele momento a gente já vinha posicionado em sempre estar oferecendo a melhor marca, o que para mim é o melhor para o meu cliente. Então a gente não tem um leque de opções lá. Eu trabalho com a Meguiar's, trabalho com a 3M, trabalho com a New X, que é o que eu acredito que seja mais honesto e mais garantido para o meu cliente, tá? Então o que mudou nesse meio tempo, a gente se posicionou, se fortaleceu muito mais, ganhou muito reconhecimento do mercado, né? E é isso aí, hoje, graças a Deus, a gente está crescendo aí, vamos que vamos. Você falou um ponto, uma palavra que eu acredito ser muito chave, posicionamento. Sim. Hoje a gente vê no mercado as lojas querendo, muitas lojas, não todas, né, obviamente, mas muitas lojas querendo abraçar
todos os públicos, todos os mercados, querendo atender todos os perfis. Quer vender tudo para todo mundo. Quer vender tudo para todo mundo. Aí isso acaba que você vai ter que ter produtos de baixa qualidade, marcas que não têm tanta confiança. E até eu tenho essa visão de que até o proprietário da empresa, ele não consegue se especializar em tudo numa área. Hoje a gente tem o One Stop Shop, né, que é as oficinas que também estão vendendo PPF. Não tem como me garantir isso na minha visão de mercado, tá? Que o cara é super especialista em preparação e ele também vai ser super especialista no PPF, ou super especialista num coat cerâmico. Então a gente busca se aprofundar nisso. Então por isso que a gente se posiciona. Quando a gente abriu a loja, a nossa ideia sempre foi ser algo diferenciado do mercado. É atender, todo mundo quer atender o público A, todo mundo quer faturamento alto, mas para isso você tem que saber o que você vai vender. Eu não posso querer agradar a todos, eu não posso vender um produto numa película de vidro a R$ 2.600 e também vender uma película a R$ 200, porque o cliente ele não sabe o que ele está comprando. Ele muito só vai para comprar preço. E esse cliente na loja, por exemplo, a gente infelizmente não consegue atender. E uma coisa... Isso não foi algo rápido. Não é que não foi. Não é algo rápido de se construir. Né? O posicionamento é uma escolha. Só que você vai construir a sua carreira de sucesso posicionado ao longo do tempo. Então, todos os meus clientes sabem que quando ele chegar lá na loja, o que eu tenho para oferecer é o que tem de melhor no mercado, que eu respondo por aquilo, do que acontecer, se ele precisar, eu estou garantindo aquilo. Então, o problema do dono da loja é que nesse meio tempo, até você construir essa história, você vai passar alguns apuros. Sim. Vai ter um mês que o faturamento é fraco, vai ter o cliente, aquela semana que está parado, existe o cliente dos R$ 199 no filme, existe o cliente do PPF Full de R$ 6.900 que está rodando na internet aí. Eu não tenho como atender ele. Eu não tenho como atender, porque o produto que eu compro tem outro custo. O produto que eu compro tem garantia. O produto que eu uso é testado. Então tem toda uma energia, todo um investimento para eu poder oferecer aquilo para ele. O serviço que você presta. O serviço é diferenciado. Existem profissionais excelentes que vendem produtos baratos e existem profissionais ruins também que vendem produtos bons. A estrutura da loja é diferenciada. Conta muito a estrutura da loja. O seguro da loja é diferenciado. O seguro da loja. Hoje, muito consumidor, ele está preocupado muito com o preço, mas nem tanto com a estrutura da loja. Aí ele coloca um carro lá, acontece um problema e a loja às vezes não tem capacidade financeira para resolver. Então pagou barato, mas ele acabou arrumando um problema. Isso faz também com que muitos profissionais e muitas lojas no meio do caminho desistam, quebram, acham que aquele mercado não é para ele e vira essa bagunça. Então o cara ele começa vendendo um produto A, daqui 2 anos ele está vendendo um produto C, D, sem nem saber de onde vem. Ele acredita em distribuidor que abriu a porta ontem, que não tem história. Por isso que a gente está aqui. É um relacionamento que vem de anos. Eu não conhecia a APG ontem. Eu bato no peito quando eu falo que tem garantia. De que se meu cliente tem problema, eu vou resolver. Além do Tony, a gente tem uma estrutura que eu conheço há muito tempo. Eu acho que isso é muito válido. Hoje eu escuto de várias pessoas, eu vou ter que ter um produto mais de entrada, porque eu não estou conseguindo fechar todos. E bastante gente me pergunta, você não vai ter um produto mais de entrada? Eu falei, gente, é posicionamento, é escolha. Eu nunca, assim, todos os anos, de todo o tempo que eu tenho de trajetória profissional, eu nunca trabalhei com produto de entrada, sempre com produto premium. E é muito difícil, porque você recebe muito, mas não. Mas desde o início, eu trabalhei 1 ano com produto de entrada, em 2011, quando eu comecei a trabalhar com o 3M em 2000. Não é só receber não. O vendedor tem que se profissionalizar muito mais. Exato. Ele tem que buscar muito mais conhecimento e muito mais informação. Porque o cliente que vem buscar um produto premium, igual o cliente que vai comprar uma Porsche, uma Mercedes, uma Ferrari, o vendedor tem que saber de tudo que aquele carro tem para oferecer. Mesma coisa é a gente com o produto que a gente oferece, tanto com o filme, com o coto cerâmico, com o PPF. Então eu tenho essa visão de mercado e isso a gente bate desde que a gente abriu a loja. Então passamos muito sufoco.
Não é, hoje a galera vê na internet lá e acha que é todo dia tem festa, todo dia é aquele movimento. Graças a Deus a gente tem PPF todo dia, eu bato nessa tecla para falar isso para todo mundo. Então, isso para o cliente final, né? Encarar que a gente se tornou profissional no ramo, mas isso demorou, isso eu passei muito sufoco. De você falar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no caminho errado? Mas foi uma escolha que a gente fez. E não é só envolvimento profissional, é pessoal, né? É você receber aquele cliente, como eu brinco na loja com todo mundo que entra lá, a Mariel escuta muito isso. É tapete vermelho. Meu cliente, ele entrou na loja, é tapete vermelho. Então a gente tem que resolver tudo que ele precisa. Eu comecei, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também sobre os produtos, as marcas, 3M que está entrando agora no nosso portfólio. E eu comecei a trabalhar com 3M em 2012, final de 2012, 2013. E para mim, eu tinha trabalhado 1 ano com filme, era arquitetura, eu era aplicador, era vendedor, etc. Mas eu enxergava que existia um público premium. Isso em Curitiba. Eu falei, cara, tem muito apartamento de luxo, é muito rico. Esses caras não devem comprar isso aqui, porque eu não consigo atingir. E quando eu comecei com 3M, eu falei, cara, era uma escolha. Eu saí de um produto de R$50, R$40 o metro quadrado para um produto de R$350, R$400 o metro quadrado na época. Mas eu tive orientação, tive uma pessoa que tinha experiência e falou, olha, para você conseguir vender esse perfil de produto, essa linha de produto premium, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que passar a ser exclusivo desse tipo de produto. Porque se você quiser continuar trabalhando com produto premium e produto de entrada, conflita. O cliente não vai ter confiança em você. Quando você virar para ele e falar assim, não, eu tenho isso aqui também, se você quiser eu te atendo. Ele fala, você não é especializado em produto premium? Como é que você também trabalha com produto de entrada? Para que você trabalha com um produto desse? É que nesse meio tempo, eu estou buscando uma solução. Eu tenho uma visão de mercado que nesse meio tempo existiu a pandemia, que deu uma pulverizada de todo mundo querer viver a vida e matar um desejo, um sonho. Então, que deu esse monte de carro super esportivo e tal. E aí entrou um nicho de cliente que às vezes ele nem tinha tanta informação e ele começou a cair em qualquer loja. Vamos dizer assim, não é menosprezando alguma loja, não é questão disso, mas ele começou a cair em lugares que às vezes o lojista não tem informação, que o distribuidor já não passava a informação correta. Isso a gente conhece esse mercado há anos, né? Eu também estou no Isso Filme desde 2011. Então, assim, tem muito distribuidor que nem sabe o que ele está vendendo. Ou os vendedores nem sabem o que está vendendo. E aí ele passa por lojista, que é 10 anos de garantia. O lojista compra e revende e também não sabe benefício nenhum. Então, com esse boom, todo mundo quer atender o cliente. Eu vejo uma coisa que está acontecendo, e aí você fala que tem muito distribuidor, às vezes, que não sabe o que está falando. Assim, não estou aqui desmerecendo ninguém, até porque tem distribuidores extremamente qualificados aqui também no Brasil. Mas o PPF está hypado, né? Agora está em alta, está crescendo. O filme, ele já é mais consolidado no Brasil, ele já passou por essa fase. Já passou por essa fase, o PPF, cara, o PPF é o que você falou, o cara da oficina virou importador, o cara tem pessoas que não são do segmento automotivo, que enxergaram uma oportunidade, não sabem o que é rolo de adesivo, estão importando e estão conseguindo pôr no mercado de qualquer tipo de marca, inventam Eu não marca, sei o que tem, se tem mais marcas novas de carros que a gente vê por aí que a gente não conhece, ou de PPF, porque a cada dia é um carro novo que você não conhece e uma marca de PPF que você nunca ouviu falar. Então é uma oportunidade que todo mundo colocou no mercado aí para ganhar um dinheiro, né? Vamos falar assim, e sem ter realmente o conhecimento técnico adequado para isso. Sem ter o conhecimento técnico, procedência de produtos, teste, para saber se... O que me dá medo nisso é assim, um cliente ter uma experiência ruim com o PPF e depois ele achar que aquilo não funciona. Porque isso a gente já vivenciou muito. Não, e já existe há algum tempo isso, porque antigamente era só em relação à mão de obra. Porque eu fiz o PPF lá e riscaram meu carro inteiro. Hoje é em relação ao produto. Eu coloquei PPF e amarelou. Mas eu fiz na loja tal. Eu fiz com um profissional tal. Mas está todo mundo se aventurando. Agora, o porquê está todo mundo se aventurando? Porque o pessoal não buscou informação, não buscou se profissionalizar, não buscou conhecimento e está saindo vendendo qualquer coisa. Então, para ele ter movimento no mercado, pagar as contas dele, ele vai abraçando qualquer coisa. O que a gente vem também tomando de posição com a New X nesses últimos... Vou falar nesse último ano,
é justamente isso, fazer um filtro. A gente não tem a política de vender para todo mundo, para geral. A gente qualifica a loja, vende para a loja que é autorizada, mas a gente vem filtrando isso ainda mais, porque nesses últimos anos o que estava acontecendo e o que vem acontecendo até recentemente com a New X. A loja não era dedicada ao produto, quer introduzir um produto de entrada, esses produtos começaram a apresentar problema e algumas lojas começaram a fazer o quê? Ah, não, isso aqui era New X, eu apliquei New X. Porque ela liga para a gente porque sabe que a gente tem estrutura, Exato. Vai dar suporte, vai mandar o técnico. E teve algumas que foram problemáticas, porque a gente identificou que não era o nosso produto e o cliente cobrou, o lojista cobrou do consumidor final como se fosse... E a gente teve algumas situações que a gente teve que negar o suporte, porque não era nosso produto. Então a gente vem trabalhando para fazer um filtro e ficar com lojas que realmente queiram ter esse posicionamento. Mas isso do mercado muito longe, mais porque todo mundo quer vender PPF, todo mundo quer faturar, porque o ticket é alto, mas como eu falo, tem todo o investimento no meio. Não é comprar um rolo sem marca e sair vendendo a preço caro. Como tem lojistas de vendedores de carro, concessionárias de carro, de marcas super conceituadas, que como ele não valoriza a mão de obra ou o produto que ele está colocando lá dentro. E isso me assusta. Porque você fala assim, o cara faz um investimento lá no carro de 6 milhões e ele entrega um PPF de qualquer jeito para o cliente final. E aí o cliente te liga e fala, estou descontente, eu quero refazer e tal. Chega na sua loja. Aonde chega a visão que eu tenho do mercado? Se até uma loja que vende um carro de 6 milhões não está preocupado com a satisfação do cliente final, como que um lojista que está lá batalhando pelo ganha-pão dele, do dia dele, ele vai se preocupar? O negócio do cara é vender. E quando o cliente voltar na loja, que muitos nem reclamam, o cliente do produto A, o cliente premium, ele não reclama, ele só não volta mais. Isso é fato. Em qualquer área. O cara que compra um relógio, o cara que compra um carro, ele não está satisfeito, ele vira as costas e vai embora, ele não vai reclamar. E por isso que muita gente está indo no mercado e não tem sucesso. Ele não entende por quê. Ele não consegue fidelizar o cliente. Ele não consegue fidelizar o cliente. Então assim, por que vocês lá se dão tão bem? Cara, meus clientes são recorrentes. Eu tenho um cliente que fez 18 carros em um ano. Nossa, porque ele troca muito? Não, porque ele começou a fazer até na Saveiro dele. Ele faz. Ele entendeu a necessidade do PPF, no caso, que não é só para proteger o patrimônio dele. É para não deixar ele nervoso, que tem uma batidinha. É para não deixar o carro sujo, ele só bate uma água. Então, assim, quando você consegue fazer o mercado entender que o produto não é igual, que sua mão de obra é diferente, e o cara se sentir confiante com você na sua loja, é sucesso. É só trabalhar. E aproveitando, falando disso, que você falou que os clientes são muito recorrentes na loja. Muito. Como é que vocês fazem para fidelizar o cliente? Qual é o modelo que vocês atuam de fidelização? O nosso cliente, desde o momento que ele chega, né? Eu acho que assim, é o primeiro momento, né? Sempre a primeira impressão do cliente vai ser a que fica. Então, é uma loja sempre arrumada, embora nem sempre consiga estar arrumada, né? Porque é uma loja que trabalha com carro, carro entra, carro sai, mas enfim, é a primeira impressão, é o primeiro atendimento, é o jeito que você dá, para mim, é o jeito que você dá um bom dia pro cliente. 90% dos nossos clientes são indicação. São indicação, exato. Então, o nosso cliente, ele não vem pelo Instagram. Meu Instagram é simplesmente uma vitrine. Não vem nada pelo Instagram. Já gastei com campanha, já gastei com parcerias, enfim. Não deu resultado pra gente. O cliente, ele só confere ali se a gente existe. O resto é tudo indicação. Então, o cliente, ele sempre chega e fala, vim pelo fulano de tal, que falou que PPF é com você. Então, a gente, mesmo com toda essa pulverização no mercado, a gente mantém um ticket alto. Graças a Deus, por causa do tipo de produto que a gente trabalha. E a gente tem uma segurança de, em 9 anos de loja, nunca demos motivo para ninguém falar nada. Tudo que aconteceu a gente resolveu. Se tem um imprevisto, se tem uma pontinha de um PPF que possa soltar, de um insufilme, acidente que já aconteceu, a gente resolveu. Então assim, e não é resolveu, liga para o seu seguro lá e eu pago a frente. Não, resolveu, deu gastar 20 mil para trocar um para-brisa de um carro. Porque o menino riscou com a aliança dele o para-brisa de um carro blindado. O meu cliente, ele nem se preocupou. Quando eu apresentei para ele o defeito e falei, já está resolvido.
já comprei lá em São Paulo, chega tal dia e aí eu mando o carro de plataforma, vai trocar o para-brisa e volta. Então assim, a gente nunca deu a opção do cliente gerar uma dúvida ou uma insegurança. Quando surgiu um problema, eu já estava à frente. Já liga na concessionária, já liga lá e resolve. Quando o cliente, cara, chegou na loja, já estava resolvido. Então, é um posicionamento que eu sempre tive. Eu acredito que porque eu sempre trabalhei em loja de carro, eu era vendedor de concessionária, então a gente entende que aquilo é um momento de cada um. É o que eu falo, o carro é a conquista de um sonho, é um objetivo de vida, é uma herança de alguém que a gente fez. Já vai fazer um ano, né? Um carro de uma moça que o pai faleceu, ela deixou o carro. O pai deixou o carro para ela. O carro estava tudo machucado. Eu falei para ela, não vamos nem pintar o para-choque. Ela falou, não. Eu quero que guarde com todas as marcas. E a gente fez PPF full. Num carro assim, totalmente fora. Então você vê que o PPF está ali por sentimento. Para proteger algo que é importante para a pessoa. Então a gente já viveu todo tipo de experiência. Coisa. E além disso, na hora que vai entregar o carro, a gente faz uma entrega diferenciada. O ponto principal da fidelização, vocês falaram no começo, que é você começar a trabalhar com um produto premium. Você não começou a trabalhar com um produto ruim, conquistou aquele cliente e depois você subiu. Não, você gastou energia em uma venda, na primeira venda. Depois que a primeira venda gerou o resultado que ele esperava, o conforto térmico ou a proteção que ele imaginava que o PPF poderia gerar, né? Conforto térmico na película, proteção no PPF, você não precisa mais vender. Aí é só realmente tirar pedido, entendeu? Então, eu acho que isso é uma parte muito importante, além de todos, né? Então, tem 2 pontos aí que vocês já falaram para fidelizar o cliente. Primeiro, primeira impressão da loja. Sim. Exato. Sim, o primeiro atendimento. O atendimento. Eu vejo muito lojista bom, grande, mas às vezes você vê um vídeo na loja, tá uma zona, cara. Sabe? Eu sei que na correria do dia a dia, existe um certo ponto de bagunça enquanto realiza o serviço. Mas tem coisa que é inaceitável, cara. Você entendeu? Como é que eu vou deixar meu carro meu Porsche de 1 milhão lá zero, vou deixar na tua loja, eu chego lá, tem ferramenta em cima do banco, pô. Sabe? Tudo molhado. A gente tem que ter senso. E pulverizar, popularizar, todo mundo quer uma fatia do mercado, todo mundo quer aquele espacinho. Mas, pô, cara... Não, e tem como trabalhar organizado? Tem. Vai entrar numa Se oficina, eu consigo, como você não consegue? É como a gente fala, eu começo a falar, eu desinvesto, né? Mas como eu falo do cara que vai fazer a aplicação do PPF, capricha de cada um. A gente faz curso, ensina. Tem coisa que, o cara não me ensinou. Não é não ensinar, cara. É seu, é o detalhe. É o cuidar do carro. Eu não vou pôr a ferramenta lá em cima do banco. Eu não vou desmontar e deixar preciso desmontar uma porta. Vou deixar a porta do carro do cara no chão. Vou tirar um faro, vou deixar no chão. A gente visita com frequência as lojas da Porsche e são um número alto de passagens, de revisões, de oficina. E eu vou dizer para você que eu nunca entrei na oficina deles e estava desorganizado. Exatamente. Ou seja, está trocando motor, está trocando amortecedor, está trocando óleo, está trocando pneu. Isso se chama padrão. E se mantém organizado. Então, assim, não tem muito desculpa para uma loja de acessórios ou uma loja de detalhamento, de estética automotiva, manter a loja desorganizada. Exato. Porque eu estou aplicando um PPF. O comunicador não precisa estar lá de social, tudo bonito. Mas existe um dress code. Né, para você ser visto como um profissional. Como é que eu vou receber um carro de 1 milhão, vou fazer um serviço de 25 mil reais e eu tô lá todo largado, a loja tudo bagunçada, vou pegar as ferramentas. Isso eu aprendi com você lá nas palestras, lá em 2018. Não vou pegar minha maleta de ferramenta, a ferramenta tudo suja, preta. Cara... Não passa confiança. Exato. Hoje eu tenho uma visão assim que não é nem o passar. A gente precisa viver dessa forma para a gente poder receber a confiança do cliente. Eu não preciso mostrar para ele, né? É o nosso dia a dia. Quando você vive e passa a transformar isso como regra diária, isso se transforma num hábito. Isso. Então, o capricho passa a ser um hábito. Isso. Em 2023, quando a gente fez o primeiro podcast, eu estava mexendo na loja. Eu estou mexendo de novo. Todo ano a gente atualiza de alguma forma. Porque não existe uma receita do bolo de que você vai lá, vai montar um box assim assado e vai dar certo.
Pode dar certo para mim, mas às vezes o teu volume aumenta. Você precisa aumentar espaço, você precisa aumentar a drenagem de água, você precisa botar um filtro de água melhor. Então, você vai adaptando. Pintar uma parede, colocar um expositor novo, dar uma olhada no que uma loja está fazendo de legal. É a receita do bolo, assim, pô, né? Porque o cliente, ele sempre ele sente que a loja está em inovação. Está em inovação, está investindo. Tem cara que quer vender PPF que eu falo, você fez do capô do seu carro? Como é que você vai vender uma coisa que você não tem para mostrar? Começa daí. Ou, eu tenho leve trás. Aí o cliente deixa o carro dele lá, independente do valor. A conquista dele, ele entra num carro tudo sujo, tudo ferrado. Você tem que cuidar, cara. Se você não cuida nem do que é seu, como é que você vai cuidar do carro do cara? Do cliente do cara? Então, alguns cuidados. Eu tenho essa briga com a Mariel. Às vezes eu vou levar o cliente com o meu carro. Legal, estamos com um carro bacana. Vamos levar. Aí o cara abre a porta lá, é bolsa, maquiagem jogada. Isso quando não tem uns copos de drink de ainda. Pão, né? Tipo tudo. Tem uns copos de drink lá, tal. Eu falei, uma garrafinha de cerveja sempre é certo. Roupa de criança. Quer me deixar maluco, eu entrar no carro e ter uma latinha de cerveja. Não é que ela tomou dirigindo, não é isso. Mas é que fomos embora de casa, ela saiu com a garrafinha, com a latinha, e me deixa lá. Já tira e joga fora, porque amanhã, de repente, eu preciso levar um cliente. A gente não tem serviço de leve trás. A gente é uma loja muito diferente do que se tem no mercado, tá? Mas se precisar, numa situação... Uma mulher tipo, específica ou outra, né? Alguma coisa assim, a gente sempre acaba abrindo algumas exceções. E um grande diferencial também para fidelização do cliente é que alguns clientes, eles são diferentes, né? O perfil dele é diferente. Exato. Ele exige alguma atenção que você tem que perceber isso, né? Então, você tá numa loja, a mulher não se sente segura de ir com o homem, não se sente confortável. Então, você ter uma opção de uma mulher acabar levando isso, ou você solicitando um carro de aplicativo. Então, você tem que identificar as necessidades do seu cliente, não só do que ele está comprando, mas também do receio que ela tem de deixar, você mostrar a sua estrutura. O que a gente sempre fez lá na loja, isso é muito louco, porque ele é contra-intuitivo do mercado. A gente é muito passivo. A gente não força a venda. Não força. A gente sempre atende. Como se fosse um médico mesmo. A gente faz uma consulta do que o cliente quer, do que ele espera, do que ele precisa, e aí a gente orienta. Então, quer, não quer. Valeu, obrigado. A gente não fica ligando atrás. Os concorrentes vão se aproveitar dessa sua informação agora. A gente não liga, a gente não fica atrás. Eu vi que um cliente meu comprou um carro novo. A cidade é pequena, a gente sabe. Eu não ligo pro cara. Nunca liguei. Você comprou? Nunca liguei. Então a gente deixa ele no momento que ele tiver vontade. Ele vai lá na loja e a gente efetua a venda. Então, assim, é um caso muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. E eu acredito que deu certo por isso, por essa nossa preocupação se ele está satisfeito ou não. Tomar uma cervejinha com o cliente fideliza também ou não? Opa, se fideliza. E aí foi onde eu fui lascada nessa, né? Porque a Mariel começou bem nisso aí. Eu comecei nisso. O Tony tava com a mão na massa lá, e os clientes chegavam, porque os clientes ficam curiosos, né? Principalmente antes, quando não tinha tanto vídeo na internet, tudo, eles ficavam curiosos para ver como que é a aplicação. Então, eles iam para a loja. E eles iam para a loja, lá virava um happy hour, pandemia. Ficava 2, 3 pessoas ali na recepção. Ô Tony, vem tomar uma comigo. Pô, mas o Tony tá trabalhando. Mas eu vou ficar aqui sozinha tomando uma? Não, eu tomo. E a gente tinha essa dificuldade, porque, porque o cliente ele vai virando amigo, né? Como ele é recorrente, ele vai virando amigo. Aí eu falava, eu preciso entregar o carro do cara no prazo. Mas ele quer que eu fique tomando uma cerveja com ele. Não tem jeito. Ô, Má, faz uma social aí. Quando eu olhava, a gente tá tomando um fardo. E aí a pandemia passou, os clientes não vão mais lá, mas quando eles quiserem ir, eu tô lá tomando minha cerveja, a gente troca uma ideia, eu mostro como aplica PPF. Deu uma cortada assim. Deu uma... Pra não virar tanta bagunça. Mas tanta bagunça. Uma outra... Pra não virar bar, né? Exato. E também muita gente confunde isso, né? Você tem que ter ali o limite. Não era legal também ficar muita gente na loja, porque além de atrapalhar o serviço, né? A loja ficava uma bagunça, porque era lata de cerveja aqui. E juntar muita gente. E aí, como que a mulher, minha cliente de arquitetura, vai entrar lá para fechar o projeto da cozinha da casa dela, com um monte de homem? Isso foi uma preocupação que eu sempre tive, desde que a gente abriu a loja. De não ter aquela confraternização ali. Porque reúne pessoas, chega um novo cliente, ele se sente intimidado. Tá aquele puta vucu-vucu na porta ali, assim, sabe? O cliente se sente intimidado de parar, ele fala, depois eu passo. Sim. E quando vê depois, ou de pedir para a esposa ir lá fazer uma consulta,
Pra passar o cartão, que seja, vai né? chegar lá, tem 5 caras na porta, pô. Por mais que sejam respeitosos, todo mundo fica olhando. Então, isso é uma coisa que eu sempre... Para a mulher, isso é uma situação desconfortável, né? Porque você não está indo no shopping fazer compra, você não está indo no mercado, você está indo numa loja relacionada a homens, né? A coisa de paixão de homem. Então, para a mulher já é desconfortável ter que ir lá, puta, vou ter que ir lá pegar meu carro? Opa, falei palavrão. Mas é complicado para a mulher descer lá sozinha. Um outro ponto que eu já observei que vocês, nessa parte de fidelização, que vocês sempre deixam um presente para o cliente. Tipo, o cara faz um PPF full, você põe um vinho, você põe uma caixa decorada. A gente sempre tenta caprichar, né? Exato. Então, assim, sempre tem um vinho especial, a gente tenta no bate-papo ali, na conversa, você bebe, a esposa. Ultimamente a gente tem feito muito um vinho mais especial, mais para a esposa. Porque a gente levou na brincadeira com alguns clientes que o cliente comentava assim, se minha mulher souber quanto que eu estou gastando aqui, ela me mata, sabe? Então a gente descobre, minha mulher gosta de um vinho branco e tal. A gente andou comprando alguns vinhos mais especiais, bem legal. Então, o cliente que faz um PPF full, ele leva um vinho, um presentinho junto lá e acaba levando e até quebrando o gelo com a esposa aí, se ela descobrir quanto que ele pagou, né? Também é outro ponto importante, né? Você entender o seu cliente, não só ficar conversando, não só, assim, o que a gente vê que é muita loja, que é que o Anderson chega lá e fala, vem pôr PPF no meu carro, eu vou te falar o preço, e você vai embora, e vai deixar o carro ali. Não. Quanto mais você conversa com o cliente, mais você consegue agregar na experiência dele. Então, você vai ver se ele está preocupado também com a interna e não só com a externa, se ele vai tomar um vinho, se você der de presente, ou vai comer um chocolate. Isso faz parte também, além da fidelização, da importância da experiência para o cliente, que hoje é um ponto que conta muito, como você disse, nas lembrancinhas aí, na atenção com o cliente, né? Mas eu pontuo nisso. Capricha. Não tem como o cara ir lá e fazer um PPF full. Uma conchiquinha. Uma conchiquinha, eu dar uma garrafa de vinho de 300 pau. E nem pro cara que vai fazer um PPF full, eu vou dar uma caixa de bis pro cara. Então, exato. Eu entendo, às vezes, a intenção. A intenção, mas a gente tem que ter uma balança aí também, né? Sim. E, assim, nesses últimos anos, o que vocês, assim, podem dizer que vocês mais aprenderam, pontos assim que você fala, olha, nesses últimos 3 anos, o que a gente mais trouxe de lição, de aprendizado para Solar Block? No dia a dia nosso foi essa de tentar sempre buscar uma experiência nova para o cliente. Então, a gente tem ideia de fazer mais eventos, né? De deixar o cliente se sentir cada vez mais especial. Então, eu tenho, por exemplo, para alguns clientes eu dou um boné, mas não é um boné qualquer, é um boné que é pouco, é limitado, é só para aqueles clientes que fizeram um serviço especial. A gente tem um serviço de lavagem, que a lavagem é só um clube, é só para quem é cliente. Então, eu vim lavar meu carro. Cara, desculpa, se não for cliente meu, a gente não pega para lavar. Não for cliente de PPF, né? De PPF. Então, assim, ou cold cerâmico. Então, assim, a gente montou um clube. Então, a gente tenta fazer. O que a gente aprendeu nesses anos foi isso. De você estar mais próximo do cliente, mas eu não preciso virar amigo dele. Eu preciso mostrar que eu estou preocupado. Como é que é esse negócio do clube? A gente não... Nossa loja, todo mundo acha que a gente oferece lavagem. Sim, oferecemos. Mas só como um clube, só para quem já é cliente meu, de PPF ou de cold cerâmico. Para ajudar a ter o cuidado, para ajudar a ter uma manutenção, para não sair lavando o carro em qualquer lugar. Mas uma pessoa qualquer parou lá e quer lavar o carro, a gente não lava. Isso acaba sendo bem interessante agora, né, que a gente já está com a Meguiar's há um tempo, porque assim, a pessoa às vezes ela não tem condição de colocar uma proteção como PPF. Então a gente consegue oferecer uma solução para ela, que ela também vai fazer parte desse clube. E por que isso é importante? Porque não adianta ele fazer um cold cerâmico, o melhor que seja, e depois ir lavar em qualquer lugar, num posto que vai usar produtos muito agressivos. Então ele passa a ter esse cuidado com o carro de uma maneira constante, tanto para o PPF quanto para o Ceramic Coating. E a gente tem um número limitado de lavagens por dia, somente com horário agendado, então a gente consegue manter um padrão da lavagem. Então a lavagem ela sempre sai do jeito que ela tem que sair.
Que mesmo assim, você tem que ficar lá. Às vezes você vai passar na frente da loja, tá eu com o paninho lá, olhando alguma coisa que pode ter ficado. Mas assim, a gente não visa o clube de lavagem em dar lucro. Visa mais em estar atendendo uma necessidade do meu cliente. Manter o cliente dentro da loja. Isso, Exato. manter o cliente dentro da loja, o cuidado com o serviço dele. Então, às vezes acontece o cliente, bati a cancela, acontece muito, de condomínio ou de sem parar no capô ou no paralama, do PPF. Cara, 90% das vezes a gente passa uma cerinha ali e sai. Sabe? Se às vezes ele vai levar em outro lugar, o cara já condena, o cara não sabe cuidar, o cara não sabe tratar, vai esfregar aquilo lá, já estraga. Então, para ajudar ele a manter o investimento dele e ele tá mais próximo da gente, a gente criou esse clube. Esse clube E de agora lavagem. já falando um pouquinho aí dessa parte de estética, detalhamento, que vocês têm essa área lá, qual tem sido a experiência de vocês com os produtos da Meguiar's? É só benéfico, né? Primeiro, para a gente ter mais controle, a qualidade do serviço. E o que eu acho da Meguiar's é assim, não é só a vantagem do que ela entrega como produto, tá? O que é a grande vantagem da Meguiar's é a segurança que eu tenho como lojista. Exato. O que é isso? Isso é eu poder orientar, lógico, entrou um funcionário novo, você orienta e tal, e ele não tem chance dele fazer uma besteira e estragar alguma coisa. Então tem muito produto no mercado que é barato, resolve e tal. Resolve às vezes se fosse eu usando. Que tem o cuidado, que tem o capricho, que sei quanto custa. Se você mandar, soltar na mão da molecada no geral, maneira da gente dizer. Tal, aí ele se distrai, ele para atender um celular, ele brinca com outro lavador ali e tal, e deixa o produto no acabamento cromado, nos aros de vidro cromado. É só você olhar na rua e ver o tanto de aro cromado que tem manchado. De Porsche nova, de Audi novo, é tudo acabado. Por quê? Porque usa produto ácido, corrosivo. Então a Meguiar's passa essa segurança pra gente, isso não acontece. Ela vai aplicar um coato cerâmico. Nossa, o menino se distraiu, não fez a remoção correta. Aqui não tem isso. Ele não precisa cronometrar o tempo e ir lá, correr para tirar. Putz, não tirou, vai ter que refazer, maquinar a porta de novo. O M888 não tem esse problema. Passou lá, espera, atende o telefone se precisar, me dá continuidade, eu vou entregar com qualidade e proteção. Então, eu não acredito que é só o benefício da entrega, é sim a segurança que a gente tem. No controle de estoque, Controle no de estoque, cliente já conhecer, né? É uma marca muito antiga. Todo mundo que tem um pouquinho mais de conhecimento aí de produtos automotivos. Tiver, você cita e você orienta o cliente, ele já procura ali na internet. Já procura quem que é. Ele vê a força que tem, né? Porque a gente está falando, não é só fazer propaganda, a gente está lá fora toda hora. Nós estamos indo para o 5º ano de Sema Show seguido. Então a força que a Meguiar's tem lá fora, nós estamos falando de 70%, 80% do market share do mercado. Isso não é você que me falou, isso é o que eu sei. Entendeu? Não comentei com você aqui, eu fui lá para os Estados Unidos em 2020, eu trouxe cera que eu comprei no Walmart. A gente nem tinha esse acesso a Meguiar's aqui no Brasil, mas a gente já trazia. Quantos robistas não vão viajar e a gente sabe que traz? Então, o conhecimento da marca é muito forte. Por quê? Porque o cara passa em casa, uma proteção que é sensacional. Então é muito legal, isso né? É muito mesmo legal. a pessoa que não conhece, você vai lá, explica um pouco, tal, o cara fala, cara, é isso. Isso é bacana. E às vezes até a gente se surpreende. Você não conhece? Tipo, o cliente fica assim, não. Mas é porque é uma coisa tão normal pra nós, né? Que às vezes o cliente não conhece, mas quando você mostra um produto que ele vê o logo, ele fala, não, isso aqui eu já usei, isso aqui eu já trouxe. Exatamente. Isso é muito válido, é muito legal. Hoje, quais são os serviços, o que a Solar Block oferece no geral? O que o nosso foco da Solar Block é oferecer proteção, tanto para a saúde do cliente, através de películas, vamos dizer assim, né? Então, nosso foco é oferecer soluções em películas. Soluções em películas. Então, eu vou oferecer PPF para proteger sua mesa, vou oferecer PPF para proteger o seu carro, proteção cerâmica para proteger a pintura do seu carro e um insufilme para proteger você do calor e sua saúde do câncer de pele. Esse é o nosso foco. Então a gente começou com isso filme só, né? Mas desde o momento que a gente abriu a loja, a gente já tinha PPF, sem ninguém ensinar a aplicar, sem orientação, sem toda curso aplicação. De YouTube. O que eu falo assim, eu passei pelo pagar para aprender, né? Que tentava fazer um capô, fazia 3 vezes um capô. E material custando 19 pau a bobina. Então era uma loucura. E você ligava, ninguém sabia te ensinar ou te orientar, e você quer entregar o melhor. Então, eu paguei para trabalhar, eu paguei para aprender, mas nunca deixei meu cliente na mão. Nunca.
Isso nunca, né? E corre, monta no carro, vem para São Paulo, busca material e volta, e custo de viagem. Então a gente foi se especializando em proteção através de películas. E aí entrou o couro cerâmico também, que acaba sendo uma película que fica por cima da superfície do carro, né? Através de películas hoje. O nosso foco é proteção. E o detalhamento você precisa ter, porque para o filme você precisa uma limpeza legal, detalhada. Para o PPF. Para o PPF você precisa de uma descontaminação de pintura, exato, uma limpeza detalhada. Mas está aí, a gente tem não é um serviço que a gente oferece no nosso leque no nosso cardápio, no meu cardápio. O que a Solar Block oferece? Película de vidro, PPF e couro cerâmico. É isso. Ah, mas eu quero lavar. Só se você... É um benefício que você fez o serviço comigo, você vai ter. Lavagem a gente não oferece. Um detalhamento. Só se você, num carro novo, só se você já é um cliente meu. Senão eu também não ofereço. Então é bem focado em uma customização ou outra, uma pintura de pinça. A gente tem parceiros, né? Que fazem uma pintura de pinça, uma pintura de roda, um delete chrome. Só faço se estiver fazendo um serviço grande comigo. Então, hoje o cara quer fazer as letrinhas do carro lá de preto. Ele está fazendo um PPF full comigo, eu vou fazer. Se ele for levar lá o carro só para fazer delete chrome, desculpa, hoje eu não tenho tempo. Graças a Deus. Então, hoje a gente... É pesado isso. Isso para nós, teve essa virada de chave, que parece até arrogância às vezes. É difícil até falar para o cliente. É difícil, né, falar, porque você... como é que eu não vou atender o cara? Como é que eu não vou fazer? Não dá. Então, a gente é uma equipe enxuta. Pretendemos continuar assim para continuar entregando excelência. Mas tem alguns serviços que a gente viu que não é o foco, eu indico alguém que eu acredito ser um bom profissional. E eu acredito que para muita gente vão falar assim, nossa, mas então se eles só fazem isso, por que eles querem trabalhar com Meguiar's ou por que eles são Meguiar's, né? Já que ela oferece uma solução completa, principalmente para lavacar, para lavagem do carro, polimento, né? Que também não é uma coisa que está no nosso portfólio. Mas é engraçado, porque a principal função dela para nós, ela entrega perfeita para o PPF. E uma coisa que o Tony não falou é que todos os carros que passam pela loja, eles vão fazer um insta-filme no para-brisa, nós entregamos ele lavado com produtos Meguiar's. E isso não é cobrado a mais, isso não é cobrado a menos. Se ele for fazer um vidrinho, é lavado. Se ele parar na loja, ele fala assim, eu quero fazer quina e concha de PPF. Ele vai pegar o carro lavado. Vai pegar o carro lavado. Então, assim, alguns diferenciais que o cliente vai vendo e vai analisando. Eu já recebi reclamação de cliente que foi fazer insta-filme, película de vidro, e ele reclamou da lavagem para mim depois. Eu ainda brinquei com ele e falei, olha, foi uma cortesia que eu te fiz. Mas caso... Você ganhou uma lavagem agora. Não é para todo mundo pedir, reclamar. Mas assim, a ideia não era essa, era só oferecer um benefício pro cara. E ele reclamou que o vidro de trás, né? Que a capota do carro não tinha sido bem limpa, a capota da caminhonete. Então você vê, nem tudo são flores. Todo dia tem uma objeção, tem alguma dúvida, mas a gente tem que estar ali para entregar o melhor, né? Saber levar até o jogo de cintura e não ficou satisfeito, não tem problema. Vou te dar uma lavagem atrás aí para você conhecer a minha lavagem, que no caso não vai estar no meu cardápio se você quiser lavar de novo. Mas a gente tem esse jogo de cintura. E vocês também trabalham, além dessa parte automotiva, vocês também têm a parte de arquitetura, né? De atendimento em residências, apartamentos. A parte de arquitetura, a nossa responsável por arquitetura é a Mariel. Do mesmo jeito que eu entrei de cabeça no PPF, ela entrou de cabeça na arquitetura. Então, ela acompanhava os atendimentos que eu fazia, ela participou dos congressos, né? Todos os cursos que teve em São Paulo ela participou, ela buscou muita informação e graças a Deus hoje ela tem muito relacionamento com os lojistas que eram amigos meus, mas que são os líderes de mercado aí. Então, assim, a gente tem um apoio para uma hora de uma consulta, alguma coisa. Antigamente existiam situações que às vezes a distribuidora não tinha um produto, nós tivemos que recorrer para parceiros e não deixar o meu cliente na mão. Então a Mariel se especializou nisso, mas o que todo mundo não sabe é a Solar Block começou com uma aplicação de arquitetura. Então eu comecei com uma distribuidora de insta-filme, uma revendedora de insta-filme. A gente viu no mercado a brecha que existia para fazer arquitetura, que ninguém se especializava, se especializou. Na época dominamos o mercado e aí veio o convite, na época da distribuidora que tinha, para a gente abrir uma loja
E aí sim começamos a fazer isso, filme de carro, e PPF, então veio depois isso. Mas o nosso foco sempre foi arquitetura. É que acaba não sendo algo que a gente... Não sendo tanto divulgado, né? A arquitetura tanto. É difícil você divulgar, primeiro porque você invade a privacidade do cliente, você está mostrando a casa dele, né? Muita gente não gosta. Isso muita gente não gosta, principalmente em Bauru, que é uma cidade muito pequena, a não ser que você faça grandes projetos, que também aí envolvem grandes marcas, que também aí tem outros problemas envolvidos, né? Mas não é uma coisa que atrai curiosidade. A pessoa, ela nunca vai ficar, deixa eu ver na página da Solar Block como ficou o insufilme da casa dela. Não, elas querem ver o carro, né? Então é uma coisa que a gente pouco divulga, mas que é um produto que tem uma procura muito grande. Bauru é uma cidade muito quente. Hoje, a arquitetura... todo dia. Todos os dias. A arquitetura hoje, 90% é vidro, todo mundo quer, fica bonito. Bauru tem belas paisagens também. E dentro disso também tem o posicionamento de mercado, que a gente sempre trabalhou. Com produto premium. Com marca top. Sim. Que a gente entende como top, a gente não é porque eu me relaciono com você que eu entendo que o seu produto é top. Não, a gente quer entender, testar, aprovar, vivenciar aquilo lá. Eu coloco na minha casa, vai conhecer fábrica. E aí, com o tempo também, o que acontece? Existem alguns serviços que você acaba tendo que sair dele. Tem, sim. Então... Vou fazer uma janela de banheiro. Cara, às vezes se torna inviável isso de você fazer uma visita técnica, de você perder seu tempo, se deslocar, pagar um estacionamento para você fazer uma medição numa janela de 90 por 90, para ir lá e colocar uma película jateada. Então a gente também tenta fazer no funcionamento da loja esse filtro, tenta pedir uma orientação, o cliente orienta ele a passar uma foto. Hoje tem aplicativo que você consegue pedir a medida pela foto e tal, e aí elas já adiantam um orçamento, uma proposta, né, vamos dizer assim, e aí tenta otimizar o tempo tanto do cliente quanto o nosso. Perfeito. Mariel, você também, além de ser vendedora de arquitetura, você também aplica, que eu já vi você aplicando, se aventurando aí, aqui pelo menos nos cursos, já vi ela em campeonato fora. Eu brinco. E, não é porque é minha mulher não, mas terminou bem e aplicou melhor que muito nego grande campeonato aí. Não, o Tony fala que tudo que ele gosta de fazer, eu gosto de fazer também, mas não é assim, é porque a gente fica 24 horas por dia, isso não é um benefício, tá? Não entendam isso como algo positivo, mas é muito gostoso. Então você vê ele ali fazendo, você começa a tentar se arriscar, né? É só pra brincar, né? Se for pra fazer valendo, você tá cansada. Né? Se for pra fazer gastando o material do Tony, é melhor não, entendeu? Ela faz muito bem paralama de Macan. Paralama de Macan, eu sou especialista, com chequina. E tá ótimo. Daí isso eu faço pra venda mesmo, mas de resto não. Mas brincadeira. Se precisar um capozinho, se precisar um capô, eu faço. Porque a Mariel, ela ajuda muito, acreditem se quiser. Ainda mais sendo mulher, às vezes a gente tá... O bicho tá pegando lá, tal, e realmente quem acompanha vê que eu chego mais cedo, vou embora tarde, se precisar a gente vira à noite, porque eu tento até nisso, em relação à preocupação com o cliente, então às vezes o cara agendou comigo que ele vai levar o carro na terça-feira, tá? Para pegar na sexta, para ele curtir o carro. Então ele vai pegar na concessionária terça-feira e vai viajar na sexta. A concessionária atrasa a entrega. Ele só consegue pegar na quarta-feira à noite. 90% das pessoas... os coaches da internet falam que você tem que manter seu funcionamento, sua programação. Como que eu vou falar pro cara que ele está comprando o carro dele naquele momento, aquela paixão dele, ele vai viajar no final de semana, ele quer curtir o carro, eu vou virar para ele e falar assim, olha, eu não consigo mais pegar porque você não trouxe na terça, você está me trazendo o carro na quarta-feira, então só semana que vem. E na semana que vem eu também já tenho agenda, compromisso, enfim. Então o que eu faço? Eu pego mesmo assim. Né? Às vezes a gente estende um pouco a entrega, que era para ser meio-dia, tento organizar com ele para ser nas 4 da tarde da sexta-feira, mas eu pego mesmo assim e a gente entrega com perfeição para o cara curtir o carro. Com o mercado competitivo do jeito que tá, você deixar o cara ir para casa e pensar o final de semana, ou porque assim, ele pode arrumar outro que vai fazer rápido para ele. Então eu prefiro pode ter esse problema para resolver. Cair na mão de qualquer um que vai entregar qualquer produto e qualquer acabamento. Entendeu? E eu sempre falo, eu bato isso muito na minha rede social, quem me acompanha sabe, se ele deu preferência para mim, eu vou dar preferência para ele. Exatamente. Ele veio aqui, ele me procurou, ele fechou comigo, eu vou fazer o máximo que eu puder fazer para poder atender ele. Então eu fico até depois do horário,
meu filho fica em casa, a avó vai buscar, fica bravo pra caramba, mas eu vou lá e eu entrego para ele com excelência no prazo que ele precisava. E você falou um negócio muito certo. Tem muito coach, muito consultor. Cara, assim, eu não tenho nada contra. Porque nada contra, imagina. Muitos consultores bons no mercado, e eu já me inspirei em alguns, mas são consultores que construíram alguma coisa, que tem histórico. Você falou tudo para mim. A gente mais encontra é consultor que nunca fez nada. O cara nunca teve uma empresa, nunca teve um negócio, e ele quer te ensinar a ter um negócio. E assim, e o que preocupa é porque eu conheço lojas que já caíram nesse conto e acreditam, e depois dá problema, porque o consultor ele vai lá e fala assim, ó, o seu cliente tem que esperar, você é a tua estrutura, exatamente. Você não tem que estar dentro da loja, você tem que olhar de fora. Exato. Aí o cara começa a fazer e fala assim, ferrou com o meu negócio, certo. Não está dando certo. Ele fala, você não fez o que eu fiz do jeito que eu mandei. Aí toma o dinheiro do cara, exato. Vira as costas e vai enganar outro. Exato. Então, e aí ele vai enganar o concorrente dele, né? Porque ele já vai chegar meio que sabendo mais ou menos de como funciona. A internet, no geral, ela deu oportunidade para todo mundo falar o que quer. Então, todo mundo se tornou especialista de nada. Né? Então, eu brinco muito assim, o Google tá aí. Para o cliente final, para o lojista que quer informação, dá um Google, cara. Procura informação sobre aquela pessoa, procura informação sobre o produto. Resolveu. Você está pesquisando o preço. O cliente chega na tua loja pesquisando o preço. E é muito louco isso que eu vou falar em relação à pesquisa de preço, porque assim, às vezes, algum lojista concorrente nosso da cidade está fazendo algum carro, aquele carro nem cotou comigo. É muito, muito louco isso. Eu não perco cliente para outras lojas. Então você fala, como é que é esse posicionamento de mercado, né? Mas a questão o cliente final, ele está procurando preço, por que ele não procura informação sobre o aplicador? Informação sobre o lojista, sobre a loja, sobre o produto no Google. Ele perde tempo ligando, quanto que é? Ou mandando WhatsApp. Quanto que é PPF full para o meu Monza? Aí, beleza. Se você respondeu o valor, não está agrado dele... Tchau, obrigado. Mas você tem que fazer um coach, você tem que fazer uma introdução, uma apresentação. Pode fazer o que você quiser. Na hora que você fala o preço, não agrada o cliente, agrada o cliente, ele não te responde mais. Mas ele perdeu o tempo para pesquisa, para te chamar. Por que ele não perde tempo dando um Google? E isso eu falo para lojista, que hoje eu tenho muito contato na internet com outros lojistas, que às vezes iam me questionar por alguma coisa e tal. Cara, procura informação. Tem um monte de gente falando um monte de abobrinha que não construiu nada. Eu vou mais além que eu sou língua preta. É só ver a vida do cara. Sabe? Não condiz com o que a pessoa prega, com o que a pessoa fala. Então a gente tem que assistir, né? Tentar orientar quem quer informação. Eu perco muito tempo no meu dia hoje tentando ajudar quem quer informação e tal. E você vê também, porque senão você se torna escravo daquilo. Né? Então o cara veio, fez um curso comigo, a gente já deu muito curso também, fez um curso, não é porque o cara fez curso que ele vai sair vendendo. A venda do PPF, que a gente mais fala, ou de um coach cerâmico de R$2.500, R$3.000, que é o que todo mundo prega, que vende aí, não é fácil. Eu botei a placa da Meguiars lá, botei a placa de PPF. Cara, não é fácil vender. Se ele acha que ele vai colocar, ele fez um curso, bota certificado na parede, não é fácil vender. Então você tem que orientar o mercado, o lojista, o profissional, que não é porque ele fez o curso, ele vai sair aplicando. Tem o lojista que a gente dá um acompanhamento, né? Depois que faz o curso comigo, que ele foi começar a vender quase depois de um ano. E graças a Deus engrenou. Porque o Yamaha a gente tem muito disso. O cara, mas não estou conseguindo vender. Mas você está fazendo assim? Você está mostrando pro cara como faz? Aí daqui a pouco ele, consegui. Fez o capô, fez a frente. Aí, agora vai. Aí engrena. Todos os caras que a gente conseguiu acompanhar deu certo. Isso para mim é minha satisfação pessoal. Você vê os caras, valeu, tal, tô conseguindo, dando certo. Porque o que eu tenho para mim é que o PPF muda a vida. Não é só o que eu vivi comigo. Mas isso eu aprendi lá no Detailland 2022, o primeiro. Primeiro Detailland 2022, que eu tava com vocês, fiquei conversando com o pessoal lá.
E aí você começa a falar, você fala, cara, dá pra mudar a vida de muita gente. Dá. E é isso que me deu uma motivada de compartilhar mais coisa e de tentar ajudar, e tentar experiência, ensinar. né? Porque assim como mudou a tua... Sim. E não mudou de tudo que a gente vem conversando aqui, não foi da água pro vinho. Você veio construindo, você sabia o que você queria, o posicionamento que você queria, mas que chegou um produto num momento e que ajudou e potencializou aquilo que você já tinha construído. Exato. Porque a entrada, por exemplo, falando em chegada de produto, quando entrou a New X para nós, eu ainda tinha muita dificuldade com a aplicação. Então você ia fazer uma aplicação, um frontal, 3 dias. Você ia fazer um full, 7 dias. Então existia um teto de faturamento para isso. Você tinha um limite. Como é que eu vou fazer mais? Vou contratar mais gente? Não tinha profissional no mercado. Ou mesmo que tivesse, teu custo vai subindo, tua margem vai diminuindo. Então, quando entrou, melhorou meu acabamento. Melhorou o acabamento. Facilitou o manuseio do produto ali. Rapidez na aplicação. Hoje a gente faz um frontal em meio período, cara. Pô, você sai de 3 dias. Então, em 3 dias hoje eu consigo fazer 6. Nossa, como que vocês com uma equipe pequena conseguem faturar o que fatura? Eu não abro meu faturamento para ninguém, porque como falam, né? O que você faz com a sua mulher, o seu faturamento, você não tem que falar para ninguém. Mas assim, cara, graças a Deus hoje para nós é muito bom, mudou a nossa vida, mas por causa do produto que agilizou. Não produto, apoio técnico, não preciso nem falar nada do Lucas, né, cara, o quanto que me ajudou, mas isso otimiza, cara, otimização e com qualidade. Estamos falando de 5 anos que eu nunca tive dor de cabeça. Sim. Isso, você está literalmente desde o início. Né? Então, assim, isso para nós é muito satisfatório, cara. Então a gente tem que entender o mercado, entender o produto e entender até onde a gente quer chegar. Porque é o que a galera não sabe. A galera, ela quer entrar no mercado, ela quer fazer o carro postar, tá fazendo a Porsche lá, que é o sonho de todo mundo, tá pondo na mão, botar um dinheiro no bolso, que muitas vezes eles nem veem, porque erra tanta peça. Pode ter um retorno. E acontece, graças a Deus com nós não acontece mais, mas acontece, ele vai ter que refazer, ou ele vai deixar o cliente na mão. E o que era lucro virou prejuízo. E falando de onde quer chegar, onde você quer chegar com a SolarBlock? Onde vocês querem chegar com a SolarBlock? Isso é pesado, porque do meu último podcast com você, eu não tinha tanta visão e ambição de mercado. Mas hoje a vontade é chegar muito longe. Muito longe, eu digo, a gente tem planos aí para mais lojas, se posicionar cada vez mais forte no mercado, mas para ajudar a mudar a vida mesmo. Então, assim, não é só faturamento, é dar oportunidade para quem quer fazer acontecer. Porque aquela história, todo mundo quer emprego, mas não quer serviço. Mas para o cara que for dedicado e esperar o mais importante, longo prazo, tem que ter tempo. Porque eu não vou abrir uma loja hoje e vai sair faturando um monte. Então você tem que ter relacionamento. O cliente tem que confiar. Ele não compra carro toda hora, então ele vai fazendo um carro com você. Quando que ele vai trocar esse carro? Daqui 2, 3 anos? Isso é para o Insufilme, isso é para o PPF, é para o Couto Cerâmico. Quanto tempo ele vai retornar para fazer um serviço novo com você? Então é um negócio que vai construindo ao longo do tempo. Precisa criar a carteira. Precisa criar carteira. Para ter sucesso, precisa criar. Mas aí entra o desespero do lojista que precisa pagar a conta, aí ele vende qualquer produto, aí ele atende o cara de qualquer jeito, ele quer que o cara entenda que ele teve uma dificuldade. O cliente não tem que entender nada, cara. E aí daqui 2, 3 anos ele continua nesse mesmo ciclo e ele não criou um ciclo de clientes que retornam para e não vai. Então, eu com os mais próximos, né, que eu tenho aí até lojista, que chama eu até de padrinho, né? Mas assim, me escuta, cara. Porque o que a gente fala é o que eu vivencio, a experiência do dia a dia. E mudou e a gente tem resultado. Não é papo de coach, né? Não é papo de coach, cara. Nem quero. Eu tô há mais de um ano falei, eu não quero dar mais curso. A gente fechou a última turma que a gente fez no final do ano passado, porque a galera pediu. Eu não quero mais. É super prazeroso na hora que você tá lá fazendo curso, que você vê a galera conseguindo. Realização. Mas eu não quero mais. Porque banalizou tanto que parece que você é mais um. Então, deixa pra lá. Tô fora. A verdade é essa. Tô fora, cara. Mas quem chama e tem interesse e quer ajudar, a gente ajuda. Ajuda aí. Mesmo se você não for aluno, você ajuda direto, você tá respondendo, tem caras que você cria amizade que você nunca viu. O Tony posta mais os bastidores do PPF no perfil dele do que a própria SolarBlock.
Né? Porque a SolarBlock não quer ver os bastidores do PPF, ela quer saber se o carro vai estar protegido ou não, o cliente da SolarBlock. E o Postar Meu veio para compartilhar e ajudar a galera a não passar a dificuldade que eu passei. Porque há 2 anos atrás você entrava no YouTube e não tinha nada de PPF. Né? A gente tinha botado do SEMA, não, vamos montar um canal para ajudar o pessoal e tal. Na correria do dia a dia vai ficando os projetos para trás. Mas assim, se não banalizou demais. Tem cara que eu já vi uma aplicação, eu não sou melhor que ninguém, pelo amor de Deus. Mas você vê o cara fazendo curso, o cara ensinando, que assim, que assado. Você vê a aplicação do cara, não vou nem falar nem que sim, nem que não, que tá bom ou que tá ruim, mas a insatisfação do cliente do cara. E chegar e falar, cara, não era isso que eu esperava. Pode ser na aplicação e pode ter sido na venda. Qual que foi o problema? Sim. A questão toda é satisfação do cliente. A grande insatisfação do cliente do PPF é na hora da venda, de uma venda mal feita. Né? Se você não explica para ele para o que o PPF serve, ele pode achar que aquilo lá é indestrutível. Ou que ele espera. Ou que ele espera, né? Ele vai achar que ele vai bater o carro, o para-choque vai estar faltando pedaço, mas que o PPF tinha que ter protegido. Então vai vender e explicar onde você dobra, onde você não dobra, onde você vai cortar. Se ele quer que desmonte ou não. Se ele quer que desmonte ou não. Eu sou um cara que em 2023 eu praticamente não desmontava nada. Isso mudou também de lá para cá. Eu era assim, super criterioso com isso. Por quê? Porque a gente mora numa cidade de interior, que está a 350 km de São Paulo. Se acontecesse algum acidente, eu não tinha onde recorrer. Comprar uma peça, não tinha o que fazer. Então a gente sempre foi muito contra ao desmontar. Porém, a gente aprendeu com amigos, profissionais que eu admiro, e buscando informação que existem alguns acabamentos que sim, tem que ser desmontado. Então, até se um cliente chega para mim, vou dar um exemplo, vai fazer uma 911, eu não quero que desmonte o farol. Como que eu vou fazer o meu acabamento, o meu padrão Tony, SolarBlock, sem desmontar o farol? Não, mas eu não quero. Então, infelizmente, eu não posso fazer seu serviço. Eu acho que é um posicionamento meio igual de médico. Meu serviço é assim. Então, existem algumas peças para eu entregar a excelência que eu preciso desmontar. E aí, o que a gente fez para conseguir desmontar? Se especializou. Fui atrás de comprar ferramenta, de aprender como desmonta. Se eu não sei, você ter conhecimento e afinidade com algum lojista que você possa chamar e ele vai te orientar. Então, mas buscar quantas viagens eu fiz de vir para São Paulo aqui, ó, para aprender. Então, gastei com hotel, gastei com comida, gastei com o meu tempo de estar aqui aprendendo, não só aqui na New X, quanto em loja de conhecido. Vamos lá, e como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Para ter informação e segurança de eu desmontar sem ter um acidente. Porque ninguém quebra nada porque quer. Existe os Zé Porcão aí, que sai botando espátula em qualquer lado. Mas no nosso mercado é muito difícil de você julgar isso. Então, tem que buscar informação. E é engraçado, né? Uma coisa que a gente sempre falou, o mercado parou. Né? Vamos supor, essa semana tá fraca na loja. O que você vai fazer, Tony? Não, nós vamos na loja de alguém, nós vamos para São Paulo, nós vamos não sei aonde. Isso lá atrás, né? Para estar aprendendo. Então, não era às vezes para aprender a aplicar o PPF. Não, ele vai estar com um carro tal, esse carro eu sei que já tá chegando em Bauru, eu preciso ver como desmonta a maçaneta sem de tirar o fogo. Vocês aqui, vai ter um carro X aí, eu posso ir aí fazer junto? Parece que é assim, gastar dinheiro à toa, mas não, no nosso ver não é. Porque o YouTube, ele te mostra, ele não te ensina. E esse é um ponto da gente estar em todas as feiras. Às vezes a feira, ela não tem nem... Vou ser bem sincero, igual o SEMA Show 2025. Para nós, agregou como algum produto? Nenhum. O que agregou para nós? Conhecimento. Tá com outros lojistas. Conversar. Entender que a dificuldade que eu tenho, às vezes o cara lá em Cuiabá tem. E isso faz você ficar mais forte. E como é que você faz? Como é que você, né, numa dificuldade dessa, ou como é que você desmonta tal peça, enfim. E a gente vai trocando informação e vai crescendo e crescendo junto. E aí você vê que você agrega para a pessoa e a pessoa também agrega para você. Então eu acho que tem que estar junto, tem que estar buscando, tem que estar nas feiras, tem que estar... Cara, que nem ler livro, né? Você tem que buscar informação. Você acha que hoje o mercado está mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Mais fácil. Olha aí. Por que mais difícil? Por que mais difícil? Porque, assim, muita gente ela não procura o melhor produto. Ela só quer ter aquele produto, né? Então, ela vai oferecer... E aonde que ela não valoriza? Ela não valoriza a mão de obra dela. Ela vai procurar uma mão de obra barata, um produto barato, para oferecer um serviço barato.
Aí entra eu. aí, calma aí. Como que você explica isso para o cliente que ele nunca teve PPF? Porque PPF para a gente é uma coisa antiga, mas para muita gente é uma coisa nova. Quantas pessoas eu falo que não conhecem o PPF? O que a Má quer dizer assim, é o cara que nunca fez um PPF comigo. Ele nunca teve PPF. Nunca teve PPF, ele não exatamente. consegue entender, se você não perdeu o seu tempo de explicar se o ele não te diferencial. der nem oportunidade, às vezes, né? Muitos não dão oportunidade. Ele chega, oportunidade. pergunta o preço e vai embora. Mas se ele não tiver aberto a receber essa informação, eu não conseguir explicar para ele o diferencial do meu acabamento, de como fica a minha aplicação, qualquer coisa para ele tá bom. Para ele tá bom. Então o capô lá, aplicado, tudo filetado sem dobra, cheio de estria, marca, aí ele vai reclamar o aplicador que fechou lá, quando ele vai falar assim, mas PPF é isso aí, é para proteger. Que é um argumento que todo mundo usa. Entendeu? Então, só que hoje, na minha visão, esse cliente não é para ser meu. Tá? Não esse cliente que não entendeu. O cliente mas que vai no mais barato. Que só está querendo preço. Então, são resultados diferentes. A diferença na opinião do sim e do não para mim tá mais fácil porque eu penso a longo prazo. Mas tá difícil para quem quer resultado hoje. Exatamente. Então o cara que ele abriu a loja, ele quer faturar hoje, ele precisa faturar, ele precisa vender, tá mais difícil. Pro porque vendedor ele vai competir, tá mais difícil. Ele vai competir por preço. Para mim, que eu mostro a longo prazo, que eu deixo o cara... Hoje a gente tem acontecido muito isso, cara. Na loja, é pesado de falar. Refeito PPF full. Sim. Nossa. Sabe? É triste você ver o cara que gastou 20, 25 mil num carro e chega na tua loja e fala assim, eu quero que você arranca tudo. Isso aconteceu pesado para nós. Nós começamos o ano com um projetão assim e finalizamos o ano com 2 assim. 2 assim. Sabe? Feito em lugar bom, em concessionário, em autorizado, e o cara fala, arranca. Aí eu... Cara, né? Mas não, eu consigo ajeitar, né? A gente troca uma peça ou outra. Cara, não, porque aí já criou uma experiência tão ruim que o cara quer que arrancar tudo. Então, para mim, ficou mais fácil. Sim. Eu perdi, de repente, a primeira venda. Ele fechou em outro lugar, mas ele voltou para mim depois. E aí você cobrou mais caro, né? Conta pra gente. E aí você cobrou mais caro, né? Conta pra gente. Você tem que cobrar pra arrancar. Tem que cobrar a remoção, óbvio. Tem um caso aí que é assim, chegou a mensagem, bom dia, quanto fica para fazer 2 carros? Meu e do meu irmão. Aí eu, bom dia. A gente manda aquela apresentaçãozinha, tipo um folder bonito, tal, a partir de... Mas e aí, vocês já estão com o carro? Para quando que seria? Não me respondeu mais. Aí você acompanha a internet... Eu vi fazendo o carro dentro da autorizada. Eu falei, o que eu falei pra você? Sem mentira. O que eu falei pra você? Me dá 2 meses. Falei, não deu 2. Juro por Deus, eu falei, é verdade. Dá 2 meses, cara. Deu 15 dias o cara. Meu, e aí, tudo bem? Então, eu queria lavar meu carro aí. Pô, desculpa, a gente não pode lavar. Mas eu queria que vocês dessem uma olhada no meu carro. Pra dar uma melhorada. Desculpa, a gente não faz isso no serviço dos outros. Até que ele foi abrindo o jogo e contou toda a situação, que ele cotou. Aí vem aquela história que ele ganhou o serviço, um PPF enfim, full. Mas ele presente. chegou lá na loja e falou, cara, eu quero que arranca tudo. Quebraram o emblema. Aí forro de porta solto, riscaram o capô do cara inteiro. Enfim, mas aí é coisa que a gente só viu depois que removeu. Então, para você ter uma ideia, ele deixou o carro 1 semana comigo na loja, eu não coloquei a mão. Ele, e aí, você não vai mexer? E aí? Eu falei, não, é para fazer ou não? Não, eu queria que você tirasse umas fotos do que está errado. Eu não vou tirar foto de nada. Recebemos o lojista que fez o carro Recebemos o lojista que fez o carro lá na minha loja. Eu falei, cara, não pus defeito em nada, você fica à vontade, vê como vocês se resolvem. E tô aqui para ajudar. Aí entraram num acordo, remove tudo. Eu falei, então, beleza. O cliente foi embora, passou o final de semana, ele trouxe na outra segunda-feira pra gente remover e aí sim refazer todo o carro. E não é uma situação bacana, né? Porque o cara já está insatisfeito com o PPF. Então, às vezes, independente do que você faça, ele já está frustrado aí, com como aquilo. É que você vai falar pra mim que o mercado tá difícil? Ele está mais cauteloso. Ele vai demorar um pouquinho mais para ter meu resultado, mas ele está mais fácil. Porque o produto funciona, mas o cliente vai ter... Tem muito consumidor que vai ter que ter experiência negativa para poder valorizar. Exatamente. Cara, isso aconteceu no filme. Exatamente. Há décadas atrás. Foi assim, veio filmes bons, veio mão de obra boa. E tem o negócio clientes... pulverizou, veio produto de tudo que é tipo de jeito. mercado. Passou anos depois, o que aconteceu?
os produtos premiums retomaram a sua força, vieram Porque no viu a processo de necessidade. educação do consumidor, colocando informações, explicando os Exatamente. diferenciais. Isso foram anos. O que eu acredito só hoje, que com a internet, hoje a gente não pode mais julgar assim, aquele lojista vai durar pouco. Né? Que antigamente a gente tinha isso, um dia vai achando que está assim. Não, ele não vai acabar nunca. Porque a internet está aí para mostrar o que a gente quer. Então aquele lojista que fez o serviço ruim, que vende produto ruim, ninguém vê o bastidor dele, só vê o que ele quer mostrar. Então ele consegue sim enganar a gente pro resto da vida dele. O coaching vai ter sempre. Exato. Então ele vai atrapalhar o mercado, ele vai fazer você perder uma venda, às vezes, uma ou outra, mas ele vai te trazer mais forte lá na frente. É esse que é o meu ponto de vista assim, do mercado hoje. Começar a filmar os carros sem PPF, só depois da lavagem, e falar, olha essa aplicação, igual tem a brincadeira, né? Olha essa aplicação que perfeita, você não vê nada. Realmente, nem tem o PPF, mas o PPF é o escudo invisível. O mercado é esse aí. Hoje a gente está tendo uma de dificuldade, o que a gente escuta de bastante loja é preço, né? Que é o que a gente veio falando, que as lojas, tem muitas lojas, não são todas, sim, mas tem muitas lojas só preocupadas com essa questão de preço e uma invasão desenfreada de marcas aleatórias que, assim, você não faz ideia. A preocupação de preço é porque é mais fácil vender, né? O lojista não precisa argumentar, ele não precisa mostrar, ele não precisa ter informação. Agora, essa pulverização de marca assusta porque você sabe que o cliente final vai cair uma hora ou outra na mão e vai ter uma experiência ruim. Aí você tem que ter essa visão de longo mercado, de longo prazo. Que ele vai ter uma experiência ruim, pode ser que ele nunca mais queira fazer PPF. Pô, eu coloquei, em 6 meses amarelou, craquelou. É só procurar na internet, é o que eu falo, bota no Google, é só procurar na internet. Que vai ver o show de horror que existe aí. Então, eu estou comprando da marca tal. Quem é? Da onde vem? Quanto tempo de mercado? Quem está por trás? Quanto tempo tem o CNPJ? Porque tem cara que nunca teve loja, mas tem cara que já teve 10. E tá aí. Tem cara que nunca teve uma distribuidora, mas ele já teve 10, 15 empresas e nada foi para frente. Então, tem 10 CNPJ. Entendeu? É bonito falar que ele sempre tentou, nunca desistiu. Nunca desistiu se ele tiver focado num negócio só e o mercado com toda a dificuldade. Ele errou e ele se afundou e ele se levantou. Aí é bonito uma história. Agora, o cara vende água, amanhã ele vende boneca, aqui ele vende copo, ali ele vende cera, ali ele vende PPF, ali ele vende... Cara, você é especialista no quê, cara? Que segurança que você me dá? Mas aí o lojista tem que procurar informação. O que eu ponho dentro da minha casa? O que eu ponho dentro da minha loja? Como é que eu quero me relacionar com o Anderson daqui 10 anos? Isso eu ia te falar, o mercado está muito barulhento, acho que por conta justamente das redes sociais, a internet deu voz para todo mundo. Dá voz para todo mundo é especialista. Quem você acha que sobrevive nos próximos, vamos pensar em 5 anos? Como sobrevive? Lojas? Como eu falei para você, eu acho que todas. Umas saudável e outras não. Tem cara que quer ficar famoso, mas não liga para dinheiro. Aliás, liga, mas não vai ter sucesso. Então, o que é importante para cada um. Porque tem cara que tá aí falando, zilhão de seguidor, tal, e você vê, mas tá ali 4, 5 anos e a coisa parece que não anda. Você vê a gente já conversou já sobre isso, porque tem muita loja que você olha e você fala, putz, essa loja é referência. Exato. Logicamente que a gente tem uma política de confidencialidade de todos os clientes, mas assim, eu olho e fico só observando, eu conheço o CNPJ dela. Exato. Porque eu tenho acesso ao CNPJ de todas as lojas, e aí você olha, às vezes, você recebe uma loja que tem um potencial cliente ali, quando você vai fazer a análise, você fala, cara, aparentava totalmente diferente, mas está com um histórico completamente o cliente sujo. final não precisa ter acesso à CNPJ. É só ele pegar uma página no Instagram e olhar um histórico de anos, quantas marcas passou ali dentro. Exatamente. Eu acho que isso diz muito sobre uma loja. O lojista hoje ele é A, amanhã ele é B, amanhã ele é C, no outro dia ele é D, que essa é a melhor. Cara... Isso é um ponto muito importante, porque você olhar o histórico e ver quantas marcas já passou, porque se o cara não consegue ter um relacionamento de longo prazo
com uma marca que ele confia, e tem lojas que no último ano, nos últimos 12 meses, já foram 5 marcas diferentes, e cada vez que entra uma marca diferente, é uma Pode festa, procurar na É uma internet. festa agora com o melhor do mundo, agora com o melhor 90% do das mundo, lojas, né? 90% total das sentido. lojas, toda hora ela troca de marca. E por quê? Ou então ela tem uma marca âncora, que ela se posiciona, e depois ela tem 300 marcas lá dentro, cara. E toda hora. Ah, mas o cliente não está vendo divulgação. Vê os stories, vai ver caixa jogada, vai ver fundo de liner, vai ver a camiseta que o cara... Um funcionário está com uma camiseta, outro funcionário está com outro. Ah, mas por que você não é mais de tal marca? Ah, porque não é boa. Por que ela não é boa? Qual que foi o problema que ela porque tinha? eu não consegui pagar um boleto, não liberaram a mercadoria para eu comprar. Sabe? Cara, você Eu sabe acho que você chega a ser uma afronta, às vezes, algumas Isso é coisas. Porque da mesma forma que vocês têm muitas dificuldades como lojista, eu Vocês também tenho têm. como distribuição. E eu não tenho serviço, minha margem é produto. Se eu não tiver volume, escala, eu não pago a estrutura que a gente tem. Não é uma estrutura pequena. Esse podcast acho que vai ter muita gente brava comigo. Cara, e é ruim, sabe o que assim, a gente... Eu não arrumo confusão com ninguém, eu não desrespeito ninguém, mesmo o cara que às vezes você ajudou muito. Aí é a ingratidão da vida que a gente... Mas tudo bem. Só que aí o que te deixa assim mais chateado é o cara tá comprando, não te pagar, o teu financeiro não libera, porque ele tá te devendo, e ele fala, bom, se você não me liberar, eu compro de outro. Tem outra marca que quer me vender. Eu falei, cara... Eu te dei crédito, você vendeu, você instalou o produto, sim, recebeu do seu cliente, não me pagou. Mas você e aí, se eu não te dou mais crédito ainda, porque você já está enrolado. Você sabe por que eu tenho essa visão? E o cara faz isso mesmo. Faz, ele compra. Na semana seguinte, ele está com outra marca lá. E aí ele diz: por que você mudou de marca? Não, o produto não estava bom. Eu tenho essa visão, porque como eu falei, quando eu entrei Às vezes dá vontade de pegar um negócio desse aí e falar assim, ó, peraí, deixa eu fazer um stories que eu vou contar para vocês porque o produto não estava bom. Porque o produto não estava bom. Mas isso pro lojista também acontece com o cliente final. Tem cliente final, N histórias assim, que o cara vai lá, fecha o serviço com você, na hora de ir embora ele manda o funcionário buscar o carro porque ele está viajando e ele não te paga. E se você ficar cobrando muito, ele fica bravo, aí você vê o carro dele em outra loja. Aí você fala, ué, mas o que aconteceu? E ele vai falar mal de você. Que você não atendeu bem, cobrando, que ficou um detalhinho, começa a conversa. Na hora que você cobra, sempre aparece algum detalhe, né? Sempre. Você cobrou o cara, é que ficou um negocinho. Você vai ver uma bolinha de ar no sensor de estacionamento, enfim. Mas eu tenho essa visão, porque, como eu falei, eu entrei em 2011 para revender isso filme. Então, o que você sofre, eu já vivi. Eu sofri. Eu vivi 1 ano e meio revendendo isso filme, que eu tinha que dar material para receber da última bobina que eu vendi pro cara. Aí chegou o ponto que eu quebrei, né? 2012 eu quebrei, cara, porque a galera não pagava, mas ele comprava de outro. Eu acho que dificuldades, né, em algum momento da empresa, todo mundo pode ter, né? Isso é normal de qualquer empresa. Tudo, o comércio, isso é do comércio, né? Se todo mundo quisesse uma coisa estável, né, fosse a gente não tem educação financeira, então vai aprendendo na raça, né? Muita gente, e eu aprendi na raça. Então, você tem que se virando. Uma hora erra, uma hora aprende. Exato. O que não pode, no meu ver, é nunca pisar na bola com o funcionário, nunca pisar na bola com o cliente, óbvio, independente o que custe. E com o teu fornecedor. E eu acho que a palavra que eu ia falar vai falar que eu nunca liguei, Anderson, segura o boleto aí. Entre o fornecedor e o comprador. Né? Ali é uma questão de lealdade, porque você sabe que você está oferecendo um produto bom, você confiou que ele vai te pagar, aconteceu alguma coisa, vamos sentar, vamos resolver juntos isso. E não simplesmente, se você não me manda, eu vou trocar de marca. Porque daí fica fácil. Mas dificuldade, cara. A dificuldade todo mundo vai ter. Todo mundo vai passar. É isso aí, você pegar o telefone e falar assim, não é uma questão de eu vou trocar de marca ou não. Estou passando por um problema, como é que a gente pode ajustar? Exatamente. Qual é a melhor forma? O problema é o... Mas do mesmo jeito que a gente não teve educação financeira, como eu falei, tem muita gente que entrou nesse ramo de virologista, aplicador, virologista e tal. Sem educação familiar, né? Sem educação familiar. Educação financeira. Exato. Bom, falando... mas sem ter esse senso de troca, de que tem que ter um respeito.
Então, o cara, do nada, ganhava lá 2,5 pau como aplicador, agora ele fatura, que a palavra na internet é faturar, 20, 30 mil reais. Tá? Eu então odeio ele essa acha palavra. que aquilo é dinheiro dele. Mas não vamos entrar no caso no ponto da educação financeira. E aí ele se torna um arrogante muitas vezes com o fornecedor. Porque agora eu compro 2 bobinas no mês. E aí? Então vai mudando a posição do cara em relação ao mercado. E graças a Deus está atingindo sucesso. O cara está crescendo, ele está começando a ter movimento. Mas eu acho que é aí que talvez o cliente, o lojista aonde que ele vai estar daqui 5 anos? Na mesma. Ele não vai morrer. Ele só vai estar na mesma. Enquanto vai ter outros que disparou. Enquanto você estava falando, eu falei, ele odeia essa palavra, faturar. Sim, né? Cara. Ele odeia, pelo seguinte, ele acha, assim, um ponto importante é que ele não mede uma empresa pelo faturamento dela. Né? A empresa pode faturar muito. Pô, mas eu ela converso com tanto lojista, cara, que aí o cara vai lá, eu olho, a empresa é referência e tal. Quanto você fatura? Tanto. Aí eu falo, puta, igual eu. Aí o cara tem 25 funcionários. Cara, como é que esses caras vivem? A conta não fecha, né? Eu falo, a conta não fecha. Se a sua conta não tá fechando, você imagina dele, mais ou menos. Pô, eu acho que é questão de consciência do que eu quero, de onde eu quero chegar, de como eu quero estar, né? Em relação aos meus funcionários, em relação ao mercado, como eu quero ser visto pelos meus fornecedores, como eu quero estar bem relacionado. Eu sou um cara que sempre valorizei muito a amizade. Eu gosto de fazer negócio com quem é meu amigo. Eu dou preferência para os meus clientes. Meu cliente vende água, eu vou comprar água dele. Mas é mais cara. E eu nem pergunto o preço. Tá aí. Eu vou fechar, a gente acabou de voltar de viagem, agência de viagem. O cara é meu cliente. Cara, liga para ele porque você precisar e compra com ele. E às vezes quando a gente fala é mais caro, às vezes não é 50 mil reais. Tipo, não vou comprar água sua porque é R$1 de diferença. R$1 de diferença, exatamente. Não vou comprar o pacote nessa agência, vou deixar de fazer com ele porque deu R$800 de diferença. De diferença, exato. E aí você perde às vezes um cliente de construir uma relação. Uma relação. O cara virar para você e falar que não vai comprar uma bobina de PPF por causa de R$500. Aí do outro lado... E tudo que oferece. Aí ele quer que o cliente dele... aceite. E aí no dia que você vai fazer um evento, eu sei que ele vai mandar falar, e aí, não vou receber convite? Eu tô com várias solicitações assim. Não, mas eu sei eu sei que é complicado. Por quê? Porque a gente vivencia isso, a gente quer fazer um evento na loja. Sim, tem clientes que não são mais meus clientes. Foram seus clientes lá em 2012, né, 5 anos atrás. Por qual motivo? N motivos. Mas ele não é mais meu cliente. E aí, como é que eu vou chamar esse cara? Sendo que é uma lista fechada. E a gente está numa cidade pequena. E que às vezes ele vai tomar isso como ofensa pessoal. Ou que muitos já não são mais meu cliente porque eu excluí ele sem querer de algum evento. Então, porque aí mistura o relacionamento. Aí mistura o teu tenho complicado, cara. A gente tem vários, porque a gente é muito ativo, faz muito eventos, faz muita ação. Vocês acompanham isso e não só, vocês acabam vendo um pouco mais dos bastidores, porque todos os eventos vocês trabalham junto com a gente, então acaba participando da organização, da estrutura. O que a gente recebe de solicitação e o cara nunca participou ou não foi fiel, tipo, trocou. E aí chega perto de algum evento e quer participar, quer retomar o trabalho, quer retomar a marca. E às vezes te trocou por conta de R$500, cara. Mas aí entre o que a Mariel falou uma vez, hein? Se for para todo mundo participar, eu tô fora. A gente gosta de exclusividade. A gente gosta de exclusividade. Aí tá certo. E tem que valorizar quem. Um exemplo por exemplo, a gente faz o SEMA todo ano. A gente organiza uma viagem. É um custo alto pra gente. Cada um já tem um custo alto, mas a gente tenta deixar esse momento mais especial, conseguir uma visita especial lá fora, um atendimento, um jantar, uma ação, um press kit de viagem. Sim. Tudo isso custa. Sim. E não custa que pouco. A mala todo mundo queria, né? Eu recebi um monte de solicitação. Eu vou dar a minha. Só que assim, a gente tem que filtrar. Então, por que eu não... Eu abro... vamos fazer o SEMA esse ano de novo? Vamos. Porém, vai ser aberto para clientes que forem da APG. E agora eu digo APG, que são clientes das 3 marcas. Sim. Porque não adianta o cara ser cliente de uma marca e não de outra e querer participar da minha estrutura. E aí entra um ponto muito importante. Eu, como com visão de lojista, tá? O que vocês fizeram
ficou muito fácil para nós lojistas, porque você atende a gente em todas as áreas agora. Então eu tenho detalhamento, que é o que hoje quase todas as lojas que já faz PPF ou Insufilme entrou. Você tem a película de vidro e você tem o PPF. E tudo com respaldo, com marca boa, com segurança, com garantia para o cliente. Então agora, para o cara escolher ser APG ou não, ficou muito fácil. mais fácil. Que ele tem todo o suporte. Tem todo o suporte. E uma pergunta, às vezes, eu vou comprar um pouco de você, um pouco de outro. Você quer que eu vá na sua loja dar só um pouco do treinamento? Você quer vir aqui no centro técnico e participar só um pouco do evento? Você quer ir para a viagem do SEMA e participar só um dia da viagem? Foco e posicionamento. Você quer vir participar do podcast, mas participar só um pouquinho do podcast? Tipo, é ruim. Da mesma forma que a gente entrega tudo para a loja, eu espero que a loja também valorize e fale, entregue e fala, olha, eu também confio no teu trabalho. É recíproco, sabe? Sim, exatamente. Então, a nossa ideia é cada vez mais fidelizar, filtrar e formar uma rede que seja mais sólida, mais parceira, mais fiel. O que você falou, esses encontros, o que a gente gera de relacionamento. É relacionamento. Hoje, uma viagem para o SEMA. Que todo mundo é amigo. Cara, só empresários bem formados, com estrutura boa. Que estão buscando a mesma coisa, que estão buscando a mesma coisa, que agregam. Traz crescimento para todo mundo. E que gera uma amizade que gera crescimento para. Já rodei 800 quilômetros para ir no aniversário de amigo. De amigo, para estar junto, né? Estar junto, cara. E o que é importante de uma rede é que a hora que você tá com isso fechado, né, não tem o porquê ficar tendo guerra entre elas. Porque hoje o problema é a guerra que existe entre as marcas, né? Porque a pessoa não vai estar na rede, mas ela vai querer o 3M. Por que ela quer o 3M e também não quer trabalhar com a película, se ele é um instalador de película, com a melhor película, com o melhor PPF ou com a melhor parte de detalhamento? Ele só quer ter uma âncora de nome, né? Para a loja dele ser eu tenho lá na minha loja que eu vou trabalhar com o PPF New X. Aí ele compra uma vez para ter a caixa, né? E tchau. Então a rede ela é importante sim para gerar confiança pro cliente final. A APG hoje ela vai gerar uma confiança pro cliente final fácil, totalmente até pro cara, diferente. Pro cara dar um Google, né? Ele vai saber quem que está envolvido naquela rede, ele vai saber, ele vai ver os profissionais que estão junto, até para ele tirar uma referência. Né? Vou fazer um PPF com o Tony aqui, mas eu admiro o Rex lá em Blumenau. Ele pode ligar e perguntar, exatamente. Por que não? Eu sou aqui de Bauru. Para vocês indicarem as lojistas. Vocês são da New X, sou aqui de Bauru, queria fazer o meu PPF, você poder indicar. Então isso acho que conta muito também, cara. Muito. Facilita muito. Mas vai do que cada um quer buscar, né? E agora seguindo nessa parte, a gente falou muito aqui, eu acho que está sendo bem produtivo, porque a gente falou bastante coisa aqui de produto, de dicas no dia a dia da parte administrativa, de diferenciais, de fidelização. Mas a gente tem uma grande novidade, né, que já não é mais segredo para ninguém, né? A APG, para quem não tem, as pessoas me perguntaram, até eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram essa semana passada para responder, porque começou a chegar muita dúvida. O que é APG? E a New X? Principalmente para quem está de fora, né? Para quem está de fora. E eu falei, a APG é a nota fiscal que você recebe desde o início. Tá lá, razão social, sempre. APG. A APG nasceu em 2012. Ninguém nem olhava para a razão social. Ninguém olhava a razão social, porque estava associada muito à marca, ao trabalho que a gente fazia, mas era só uma marca. Depois veio o Meguiars para o time. Mas a APG nasceu em 2012, é o mesmo CNPJ até hoje, não mudou em nada, o mesmo CNPJ, só tivemos um CNPJ. E isso, falo com orgulho, porque hoje você olha muitas empresas e tem uma porrada de CNPJ, porque um CNPJ é para vender sem nota, outro CNPJ para vender com dinheiro vivo, outro CNPJ para vender com cartão, outro CNPJ para vender com meia nota. É ruim e da mesma por isso que eu falo, da mesma forma que vocês como lojas têm as dificuldades vocês também. de mercado, a gente também tem, porque não é competitivo você ter uma empresa redonda, pagando todos os impostos, fazendo as importações corretas,
montando uma estrutura necessária para dar o suporte para o seu cliente, custa. E, logicamente, que eu não vou conseguir dar esse suporte todo vendendo produto de baixa qualidade, produto de entrada. E a APG foi uma empresa de arquitetura por muito tempo. E depois a gente lançou, foi para o mercado automotivo, para prestar uma consultoria em cima de filmes também 3M, e depois veio a entrada da NewX. E agora a APG se torna uma distribuidora autorizada de películas 3M. E a gente já trabalhou já no passado, com 3M. Para nós ficou fácil. Como é que vocês enxergaram esse momento? A gente está falando agora, que esse mês é o lançamento, né? Dia 17. A gente vai fazer um grande evento de lançamento aqui. Aguardamos ansiosamente, que os seus eventos sempre são bons, mas o que gerou para nós foi mais conforto. Conforto e segurança. Exato. Porque, primeiro, conforto. Eu ligo para uma pessoa e faço pedido do que eu quiser. Né? Da estrutura da sua loja inteira. Tá fácil o acesso. Ficou muito fácil. A gente já trabalha há muito tempo junto, em outras situações, mas estamos juntos, acaba virando amigo. Como eu falei, eu gosto de fazer negócio com quem eu sou amigo, e ser amigo com quem eu faço negócio. Então, é muito mais segurança também, isso eu senti. Porque já tive problema com outras distribuidoras, enfim, nem tudo é como a gente quer, mas a seriedade com que vocês sempre trabalharam comigo em relação a NewX, em relação a Meguard, eu acredito que vai continuar em relação a 3M. Então, para mim, é muito mais seguro do que ficar... O mercado ele sempre foi meio aventureiro. Teve muita gente que tá no mercado que de um dia para a noite muda uma regra, de um dia para a noite te espreme porque quer um pedido seu no final do mês ali sem explicação, você cumprindo todas as suas regras. Exigências e regras, e regras, mas enfim, você sabe que o vendedor precisa e tal. Isso com vocês, comigo nunca existiu. Você sempre entendeu minha forma de trabalhar. Eu sou um cara que às vezes não dou todo o volume. Já te liguei no final do mês, mas raramente eu ligo. Mas raramente, o quê? Nos 5 anos, umas 2, 3 vezes. Mas o que eu acontece? Vou postar o print de sábado, eu mandando um vídeo, você tá faturando sábado eu nem perguntei, eu só falei, vou faturar assim. Parceria, tá junto, mano. O cara tava esquiando, eu falei, E como eu brinco, vem abençoado. Vem abençoado, as bobinas do Anderson vem abençoadas. Lá atrás, os primeiros pedidos de NewX, eu falava, ele é louco de mandar tudo isso e vendia. Cara, isso aí eu não sei. Faz a gente acreditar um pouco no mercado. Então, para nós é muito, muito legal essa eu fiquei extremamente feliz, obviamente, por causa da APG, mas o que eu falo bastante nos cursos que a gente dá, né? A gente não ensina só a aplicação. Eu falo muito do porquê que a gente escolhe trabalhar com a NewX, no caso. E uma das grandes vantagens para mim do grupo desde o começo é logística. Isso é fantástico. Se vocês são sinceros na parte de logística, Mariel, não dá para chegar material amanhã. Tudo bem, então eu vou retirar aí hoje. Exato. Vocês conseguem direcionar para algum centro de retirada para mim? Para me salvar. Para me salvar. A gente já pegou aqui, já pegou em casa já pegamos de aqui no box, já pegamos em casa de vendedora, já colocaram na transportadora de última hora, já mandaram o Uber levar a bobina. Então, assim, BlaBlaCar. Então, essa parte vocês se colocam no nosso lado que o cliente está precisando daquele material. Né? E na parte de insufilme, de película, isso é muito importante. Porque você, às vezes, está no meio de uma obra. Só lembrando que essa correria toda não foi porque eu não tinha estoque, tá? Eu sempre tenho estoque. É verdade. É porque sempre tem uma mais. Mas aqui deu aquele boom e você põe pra dentro, vamos trabalhar. E aí tem que ir, é um final de semana, um feriado, e você tem que... E você tem que estar com o material ali. E aí, vocês entendem isso. Você está no meio de uma obra de arquitetura, perdeu uma folha de vidro de 5 metros, cara, vai faltar no final. Não tem como. E eu preciso atender o meu cliente dentro do prazo. Como eu comentei, a gente precisou recorrer a parceiros para fazer uma obra, por exemplo. A gente fechou uma obra. Porque não tinha um material básico. Vou até ser específico. No Rio de Janeiro, a gente fechou uma obra. E aí eu, meio cético com aquela negociação ali, falei para a vendedora lá da loja, falei, fala para fazer o Pix, então. Se fechou mesmo, né? Produto caro, era tudo de prestígio. Produto caro,
Pum, Pix cantou na conta. Falei, agora... Distribuidora não tem o material, você faz o quê? A Você gente conta cotou, com isso. a distribuidora confirmou, a gente fechou a venda para cliente. Na hora de agendar o serviço, falou, fechamos. Não tem. Então, uma dificuldade que a gente sentiu nesse tempo, né, que você estava fora à frente das distribuidoras da 3M, era a falta de preocupação, falta de logística, tabela de preço, cada hora era um preço. Tudo bem, a gente entende variações de dólar, mas tem que ter uma coisa fixa para você conseguir passar um preço para o seu cliente. O cliente não espera o orçamento. A gente precisa dessa estabilidade que a 3M, alguns distribuidores outros não estavam oferecendo para nós, né? Vocês sempre foram muito claros, né? Então, quando vou lançar o windshield, todo mundo fica sabendo, sua rede inteira fica sabendo, fica a par de que está vindo um produto novo, com uma característica X, com tantos anos de garantia, como deve ser trabalhado. Essa informação chega pelo grupo, no WhatsApp, um folder virtual, uma informação no e-mail, no curso, num encontro que vai ter, que você faça um lançamento. Agora, acontecia de alguns lançamentos ou algumas mudanças que a fábrica fazia e não chegava para todo mundo. Então, isso é um pouco complicado. Essa informação com vocês sempre foi muito clara. Então, eu acredito que a comunicação, né? A estrutura. A estrutura como um todo, né? Como um todo. O suporte. Eu sempre me preocupei muito com essa parte da loja, porque eu fui autorizado. Eu vou postar essa semana. Eu achei meu contrato de 2013, que eu assinei com a 3M, como aplicador autorizado. Caramba, 3M. Tá lá assinado, foi... pelo Paiva, 2013. Na época, era diretor da divisão. Está assinado 2013. E aí eu assinei agora o de distribuição. 26 de janeiro eu assinei o contrato de distribuição. Legal, eu vou botar os dois. Os dois, que legal. Então, mas eu fui autorizado, aplicador autorizado. Então, eu sei as dificuldades da ponta, do que é você ligar e você não ter o produto. Você não ter o suporte. Não ter o suporte, não ter a estrutura necessária, sabe? Então, eu sempre me preocupei em oferecer tudo aquilo que a loja precisa. Acerto 100%? Não. Mas eu não tenho vergonha de reconhecer, como várias vezes a gente já teve discussões ou conversas que vocês falaram assim, acho que deveria ser por esse caminho. Eu falei, realmente, eu estou errando nisso. É visão, né? Às vezes um vê uma coisa que o outro não vê e a gente tem que ter o diálogo fácil. Eu acho que isso é o que é mais importante. Isso vai ser uma grande vantagem para todos os autorizados, né? Um diálogo fácil, porque as outras são muito engessadas, né? Você sente isso, você vê isso. Vocês têm total liberdade, a gente vai entregar o nosso melhor. Eu sei. Entregar o nosso melhor, nossa estrutura, o nosso centro técnico, nossos eventos. A gente tem um calendário bem pesado esse ano de eventos. Bora. Então a gente tem muito trabalho pela frente e com certeza o carinho que a gente sempre teve, eu sempre tive pela marca, não vai ser diferente agora. E ainda mais tendo parceiros como vocês vestindo a camisa junto com a gente. Pra cima. Eu falo muito, cara. Fala. Você não deixa o Anderson falar? Eu mandei uma mensagem pra ele aqui de baixo. Eu falei, deixa o Anderson falar. A gente tava falando justamente essa questão da parte... Eu acho que você já falou. Uma das perguntas que eu iria te fazer era essa. O que você espera de um distribuidor hoje, né? Então, mas você já apontou uma coisa. Estoque, logística... estrutura, comunicação. E atendimento ágil, né? Vamos parar de falar porque eu não quero ensinar nenhum distribuidor. Não ensina eles Exatamente. Mas é isso que a gente espera. Se eles não aprenderam, se nem com você lá eles não aprenderam. 4 anos não aprendeu, esquece. Esquece. Não contive a piada. Mas assim... A verdade é uma só. Para quem não sabe, está chegando agora, o que aconteceu com a marca... Foi você que estava à frente. Então, você é o rostinho, cara. E você é o rosto da marca. Com certeza. E eu tô voltando bem feliz. E eu acho que eles também viram isso e por isso eles te procuraram. Né? É fácil. Eu acho que vai ser um momento bem legal. A gente tem o lançamento daqui já 2 semanas. Tem bastante coisa para correr aqui ainda. Vai ser uma alegria receber os clientes da APG, que já são clientes nossos há alguns anos. E a gente vai reencontrar aqui muitos amigos, muita gente nova que vai entrar na rede, muito parceiro que estava esperando um lançamento nosso da área de filme. Então é isso. Estou bem feliz também com esse momento novo.
Pessoal, acho que... Tony, você quer deixar... Você quer deixar alguma mensagem, alguma orientação, algum conselho aí para a gurizada que está começando, gurizada que tem loja? Para a gurizada, para quem está começando e quem quer ter sucesso nesse ramo, não só no detalhamento, quanto no PPF ou quanto no Insufilme. Tempo. Dedicação e tempo. O problema da turma hoje, eu acho que tudo é muito pressa. Todo mundo quer para ontem, quer resultado, quer andar de carro, quer ter dinheiro para gastar na festa. Tempo. A gente tem que construir uma relação com o cliente primeiro, que depois o sucesso vem. Só isso. Mariel, deixa sua mensagem. Deixa minha mensagem. Não é tudo como a gente vê na internet. A internet, ela mente muito. Então, siga o que você quer fazer e não o que a internet mostra. Você quer atender o público A? Atende o público A. Você quer atender o público B? Atenda o público B, mas dê o seu melhor. Isso não é um apenas siga o que você acha legal na internet. Isso eu acho um ponto bem importante, porque não é porque você atende o público A que você vai ter sucesso. Tem gente que tem sucesso com o público C. Exato. O público D. Tem cara que tem sucesso fazendo quiniconcha. E então, Ou, outro dia teve um menino que me procurou lá, não, o que eu quero fazer é PPF. Eu falei, pra quê? Você é tão bom no filme, você tem tempo pra fazer? Não. O cara tem serviço todo dia fazendo filme, cara. Pra que você quer sair disso? Você tem uma profissão, ele é um excelente aplicador de Insufilme. Muito bom mesmo. Eu falei, pra quê? Tá te faltando? Não, tá indo bem. Então... Não vá na onda. Não vá na onda. A internet é uma onda, né? Então, entendeu? O cara tem que focar naquilo que ele é bom, naquilo que ele acredita, que o resultado vem. Bem, é isso. Feito, gente. Então, chegamos ao final do nosso primeiro APG Podcast. Muito obrigado pela presença de vocês. Pelo convite, estamos muito honrados. Adoramos o bate-papo, foi incrível. São sempre bem-vindos. Não preciso repetir isso, as portas estão sempre abertas. E ó que para estar aqui o esforço foi grande, hein? Foi grande. Chegaram agora, tem poucas horas, estavam viajando de férias, chegaram num voo de 12 horas, vieram direto para cá. Direto para cá. Junto. Mas vale a pena. Passar conhecimento não é ter medo da concorrência, não. Eu acho que é sempre elevar o nível do mercado e tem espaço para todo mundo. Tem muito mercado, Mercado automotivo no Brasil, tanto automotivo quanto arquitetura, é muito grande. Tem espaço para todo mundo e eu acho que quem entrega um bom serviço não precisa ter medo de perder cliente. Exato. Né? Se você sabe que faz um bom serviço, você está com medo de perder cliente, por quê? O cliente não vai te trocar. É porque você atende ele, eu sou muito bem atendido aqui e vou trocar, não vou mais ser atendido nessa loja. Exatamente. Então, se você entrega o seu melhor, se você faz apresenta a estrutura, se você se dedica para entregar o melhor para o seu cliente, não precisa ter medo de perder cliente. O lojista que perdeu o cliente entregando o melhor é porque chega um certo momento que ele se acomodou. Então, a gente tem que estar sempre preocupado com a satisfação do cliente. Eu acho que isso é a regra da vida aí, não se acomodar. Perfeito. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse nosso primeiro episódio. Agora começa uma série, teremos convidados muito especiais também ao longo desses próximos meses. E agora, com todas as nossas marcas aqui, Meguiar's, Newex, 3M, é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado e até a próxima semana. Valeu!